Oi, tudo bem? Não sei que horas vai ver esse vídeo, mas agora são 7 horas e eu tenho pensado em algumas coisas do que tem causado, toda essa pandemia, no que tem ela atrapalhado, o que tem ela feito em nossas vidas. Veja só, nós estamos vivendo dias muito difíceis. E eu queria, na realidade, eu queria compreender a cabeça do ser humano. Eu queria conseguir compreender a cabeça dos nossos políticos. Na realidade, eu não estou aqui com intenção política, não estou aqui tentando falar que fulano é certo, fulano é errado. Eu sei que o certo é todos, de forma geral, lutarem pelo bem-estar do país. Este não é o momento de nenhum político querer tirar proveito em cima da dor de que cada pessoa está vivendo. Esse também não é momento de aproveitadores religiosos quererem se beneficiarem ou estarem ganhando em cima de problemas tão sérios como esse que estamos vivendo. E nós começamos então a viver uma crise. Não somente crise financeira, não somente crise política, não somente uma crise de ansiedade, mas acredito que é uma crise de direção. Ontem nós estivemos na primeira igreja batista de Colinas, num bate-papo muito interessante, eu aconselho vocês assistirem. E eu vi, nesses últimos dias, que a igreja em si está sofrendo. As pessoas estão começando a querer se acostumar com algo que não pode ser costume. As pessoas estão começando a querer se acostumar com aquilo que não é normal. E isso é um perigo para a tua vida. Então hoje nós vamos falar sobre alguma coisa, sobre crise de direção. E eu queria que você prestasse atenção, porque nós vamos abordar uma questão bíblica, porque eu quero que você encontre a solução na Bíblia para a sua crise, tá certo? Então, vamos começar orando? Senhor Deus, no meio da tempestade, no meio das dúvidas, no meio da dor, eu sei que o Senhor é conosco, Pai. Então, orienta as nossas vidas. Oriente cada um de nós que estamos aqui vivendo esta angústia de quarentena, vivendo angústia de ver pessoas morrendo e, Senhor, não estamos vendo vontade política dos homens. Então, Senhor, intervenha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, mostrando o seu poder, e usa a tua igreja para isso, Deus, para que possa haver um milagre de restauração, para que o nosso Congresso, o nosso Senado, que o nosso governo estadual, municipal, federal, Senhor, para que a justiça, de forma geral, possa compreender que este momento, Deus, não é um momento de ganhar votos, mas é um momento, Senhor, de ganhar vidas, de salvar vidas. Ó Deus, nós te agradecemos porque eu sei que o Senhor responde às nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu queria que você abrisse ali em Salmos 23, 3, que diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu acredito que um dos momentos mais estressantes na vida é quando temos que tomar decisões, principalmente aquelas que vão mudar totalmente o rumo de nossas vidas. Os momentos de indecisão geram angústias e ansiedade. Isto porque queremos ser bem-sucedidos em nossas escolhas.
E não são poucas escolhas durante a vida. Quando crianças, os pais nutrem desejos do nosso futuro, para nossas vidas. Quando adolescentes, começamos a curtir determinadas coisas e pensamos que aquilo que é o ideal para nossas vidas, aquilo que eu quero ser. Aí nós crescemos, então vem dúvidas mais pertinentes à idade, como com quem casar, que profissão devo seguir, devo vender aquela casa, devemos ter mais um filho, será que devo aceitar esta proposta de emprego? Ufa! Não são poucas escolhas que passamos pela vida. Sem querer antecipar as respostas, podemos dizer que toda a vida de verdadeiro êxito tem de ser planejada com e por Deus, sabe? Seja ciente de ter certeza que Deus vê o futuro que não conseguimos ver. Ele vê o abismo e por isso mesmo pode seguramente nos orientar e guardar de tropeços. Quais os métodos que Deus usa para nos ajudar a tomar decisões acertadas na vida? Antes é necessário que se diga a ordem desses passos é importante. Como Deus nos orienta? Pelas Escrituras é uma resposta óbvia. No texto de 2 Timóteo 3, 14 e 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo nos ensina 4 verdades sobre a Bíblia. 1. Ela nos foi dada para nosso aprendizado. Ela nos foi dada para a nossa repreensão. Ela nos foi dada para a nossa correção. E ela nos foi dada para a nossa educação em justiça. Veja bem, irmãos, a Bíblia é uma palavra totalmente segura porque ela é inspirada por Deus. O Criador dos céus e da terra, aquele quem criou o homem, então ele sabe o melhor, ele sabe o meu futuro, ele sabe onde há o abismo, e se nós começarmos então a segurar em suas mãos, buscando firmemente os seus propósitos, ele vai nos livrar do abismo que podemos cair sem andarmos em sua direção. Eu tenho falado muito a respeito disso, e um abraço para os meus irmãos, queridos irmãos, lá em João Pessoa, em Mangabeira especificamente. Eles sabem como eu trabalhei esta questão do futuro, de como se deveria escolher a sua profissão. Eles sabem que eu sempre falei para eles, como também lá no Bom Pastor: bom dia, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos e estejam felizes na graça de Deus. É um prazer ter a companhia de vocês também. E quando nós nos colocamos diante de Deus, a resposta vem. Nós precisamos escolher algo para a nossa vida que possa ser usado também para o trabalho de Deus. Se você quer ser um engenheiro, seja um engenheiro abençoador da obra de Deus. Se você quer ser um músico, seja um músico abençoador na obra de Deus. Se você quer ser um professor, seja um professor abençoador. Use essa sua profissão para ganhar. Mas escolha segundo os benefícios vindo da palavra de Deus. Esteja disposto a obedecer a Deus. Romanos 12, 1, 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá de novo. E não sede conformado com este mundo,
mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, mantenha-se dentro dos limites da vontade já revelada de Deus. Há muitas orientações seguras nas Escrituras. É verdade que na Bíblia não diz se alguém deve se casar com morena, com loira ou com uma negra. Um loiro, moreno ou negro. Mas as informações com quem não devemos casar está lá em 2 Coríntios 6, 14 e 15. E também não existe nada sobre se devo aceitar aquele emprego, mas tem diretrizes de como ganhar dinheiro e precisa obedecer estes princípios já revelados. Quando nos submetemos a Deus, conhecemos sua vontade, Salmos 37, 4. Uma outra coisa é busque os conselhos de pessoas fiéis, porque quem busca conselhos de pessoas da sua conveniência está enganando a si mesmo. Qual foi o erro de Roboão? Foi ouvir o conselho de gente errada, como diz lá em 2 Reis 12. Dá uma olhadinha lá e entenda a consequência de um conselho maldado e quem escuta esse conselho. Peça sabedoria a Deus, pois sabedoria é a capacidade de fazer uso do conhecimito, combinar discernimento com conhecimento. É o top 10. Paulo, em Colossenses 1,9, ora, diz da seguinte maneira: que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E sabe que é o caminho para conseguir esta sabedoria? A oração. Em Tiago 1,5 diz assim: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Não ter uma vida de oração é tentar caminhar no escuro. Não vejo os buracos e acabo caindo neles. Quer dizer, você viver uma vida sem ser uma vida de oração é você andar nas escuras, andar de olhos vendados. É dirigir um carro sem freio. Sabe, use a sua capacidade de avaliação. Leia lá Atos 15. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger homem dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé na Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Menos nos deu no cérebro a espera que usemos. É preciso apelarmos para o bom senso, a inteligência. É preciso fazer isso, é preciso pensar e não agir por impulso. É necessário avaliar as consequências, estudar os casos precedentes. Será que faz sentido esta decisão? Aprenda com a experiência dos outros. Você não precisa cometer os mesmos erros. Qual a melhor coisa a se fazer neste momento? Que consequência isso terá? Tem lógica o que pretendo fazer? A razão da lógica está no final da fila, como instrumento de auxílio para a tomada de uma decisão. O exemplo de um uso desta capacidade de avaliação é uma pessoa que está em dúvida se sai ou não do emprego atual. Ela poderia decidir sair ou não se tiver uma outra proposta. Caso contrário, terá muita dor de cabeça sair. E hoje eu quero concluir da seguinte forma. Podemos ver que Deus nos orienta pelo uso correto da Bíblia, pela nossa disposição em obedecê-lo, pelo conselho de pessoas fiéis, pela oração, por sabedoria, pela sua divina providência e pelo uso do bom senso. É possível fazer tudo isto e mesmo assim ainda temos um pouco de dúvida sobre a direção que Deus quer nos dar. Neste caso, podemos estar certos de que não importa quais sejam as decisões que tomaremos, Deus estará cuidando de nós. Que Deus nos abençoe.
e que possamos seguir as decisões que Deus tem para as nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Fica, Senhor, com cada um de nós. Dá-nos força, dá-nos autoridade e que possamos prevalecer sobre todo o mal que tem atentado contra o teu povo. Repreenda em nome de Jesus a vida desses homens que estão querendo, ó Pai, deixar que as igrejas fiquem fechadas. Eles não têm poder sobre a igreja. Deus é o poderoso, estão no poder porque foi o Senhor que colocou. Se tentarem, Senhor, continuar assim, que tirem eles do poder. Estes homens que estão e mulheres que estão atrapalhando, ó Deus, a cura, sejam tiradas, Senhor, do poder. Mas, ó Deus, cuida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém.